Pentecostalismo, o maior movimento religioso do século XX, analisado de forma simples e clara através do livro Revestidos de Poder. Ao tratar de sua teologia, sua liturgia, o dom de profecia, o batismo no Espírito Santo, entre outros assuntos, este livro se torna uma leitura obrigatória para quem quiser entender o movimento pentecostal. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Revestidos de Poder, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. Orgulho e inveja. A paz do Senhor. Vamos estudar agora a lição de número 11, com o título Orgulho e Inveja. O texto do dia, Provérbios 6:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Síntese: uma vida simples, humilde e em paz é melhor do que uma vida de poder e prosperidade alimentada pelo orgulho e pela inveja. Leitura bíblica em Provérbios, um texto do Antigo Testamento, Provérbios 16, 16 a 20, e mais um texto do Antigo Testamento, Gênesis 4, 1 a 7, para nós meditarmos sobre esse tema, o orgulho e a inveja, que são dois temas relacionados ao poder também, por isso que faz parte dessas 4 lições que tratam sobre o poder. Vamos utilizar o texto de Provérbio, que fala do perigo da opção de uma vida orgulhosa e individualista, e sobre a recomendação do poeta de privilegiar uma vida simples e humilde. Já vimos falar sobre isso também entre a lição 2 e a lição 5. No segundo tópico, em Gênesis 4, 1 a 7, vamos então analisar o episódio da oferta de Abel e de Caim, e como que foram as consequências da inveja de Caim e qual foi o resultado. E qual as precauções que podem ser tomadas para se evitar a morte espiritual, como ocorreu com Caim naquele momento. O primeiro tópico com o título O Poder Destrutivo do Orgulho. Primeiro item, a sabedoria é o antídoto contra o orgulho, baseado no verso 16 e 17 de Provérbios 16. Então as pessoas têm uma tendência a confundir inteligência com sabedoria. Nem todas as pessoas têm inteligência, né? Um nível maior ou menor, mas nem todas as pessoas são sábias, sabem utilizar essa inteligência da maneira adequada. E no contexto de Provérbios, a sabedoria é vista como uma forma de antídoto contra o orgulho. Então o sábio, dentro desse contexto de Provérbio, agirá com humildade, não com prepotência. Então a pessoa que age com prepotência, com uma forma autoritária excessivamente, são pessoas que, segundo o livro de Provérbios, é tida como uma pessoa que lhe falta sabedoria. Assim, ser sábio é aplicar adequadamente o conhecimento e de forma humilde. O orgulhoso, diz o poeta, que é desprovido de lucidez e bom senso, estar pronto a fazer o mal quando seus interesses estão em risco, ou seja, é uma pessoa insegura, ela não consegue se controlar quando ela é confrontada, insegura, inflexível e até mesmo ingênuo em certos momentos, devido à sua insensatez ao se defender, buscando manter o seu status quo. Então, uma pessoa orgulhosa, ela busca o poder para se proteger de sua insegurança. E é uma pessoa que não deve ser indicada para serviços de grande responsabilidade e que envolvem relacionamentos interpessoais. Então, a pessoa prepotente, a pessoa orgulhosa, pode também perder oportunidades na sua vida profissional, ministerial e assim por diante. Então, riqueza e poder conquistado por meio de injustiça é o oposto do trabalho honesto e respeito ao próximo dentro do livro de Provérbios, ou seja, ele incentiva que as conquistas devem ser através de um trabalho
honesto, na dedicação. Isso se consegue ao longo de um tempo, não é imediatamente como muitos pensam hoje. O item 2, o orgulho precede a ruína, baseado no verso 18 e 19. Então a pessoa orgulhosa leva uma vida de prepotência e arrogância. Ela usa as pessoas como objeto em seu benefício para a manutenção de poder. Então todas as ações dessas pessoas arrogantes e que buscam ter benefício e usar as pessoas, todas as vezes que elas vão se relacionar com as pessoas com o objetivo de tirar proveito disso. Então o orgulho muitas vezes ele pode estar disfarçado das melhores intenções, mas o seu foco é a manipulação das pessoas. E como tem pessoas que querem manipular as outras em seu benefício para tirar vantagem. Então pessoas orgulhosas têm dificuldade em ajudar e se relacionar com quem está fora do seu círculo socioafetivo. Então ele privilegia um grupo que pode lhe dar vantagem, um grupo da onde ele pode tirar vantagem. As que não fazem parte desse grupo, ele tem dificuldade de ajudar ou de se relacionar. Uma vida de insegurança constante, sempre com medo de perder o poder. Por isso não dorme. E Provérbios ele fala sobre enquanto não maquinarem fazer o mal para se manter no poder, ainda que venha a prejudicar alguém. Então uma vida sem paz e tranquilidade, uma constante segurança pelo sentimento da culpa e do medo, aquele que é orgulhoso, aquele que é prepotente e que está constantemente em busca de poder. Então veja quantos incômodos que essa pessoa pode trazer para si, para a sua vida. Então o poeta, diante disso, ele recomenda uma vida simples e humilde, que pode ser fruto de um contexto histórico, né, da questão social, o ambiente em si, as condições que lhe são fornecidas, mas construída por meio da integridade e justiça. Não importa que seja uma vida simples, não importa que não seja uma vida com tanta prosperidade, mas o que importa é a integridade e a justiça. Provérbios 28 e 11. A excelência na vida está em extrair o melhor das coisas simples. Muitas pessoas perdem muito ou deixam de ser felizes, perdem muita oportunidade de ser felizes por não valorizar as coisas simples, aquelas que realmente têm valor e que vão agregar na nossa vida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Então, o Eclesiastes 12 trabalha muito com relação a isso, né? Uma vida que vale a pena ser vivida. O item 3, a sabedoria da palavra dá sentido à vida e produz bem-aventurança. Então, a sabedoria aqui, nós vemos que ela está relacionada com a palavra de Deus, né? O acesso à educação na antiguidade era a exclusividade de poucos privilegiados, poucas pessoas, e ainda hoje também não é privilégio de todos, mas existe mais uma socialização do conhecimento, da educação. Na época era muito mais difícil, poucas pessoas tinham esse acesso. No entanto, na época da organização tribal, dos clãs, como já citamos anteriormente, existia uma prática da sabedoria popular, que era algo compartilhado, em especial no ambiente familiar. Provérbios 4, 1 a 5 fala sobre isso, né? Buscar essa sabedoria nesse ambiente, onde as famílias eram mais próximas, onde existia um respeito pelas autoridades dentro das famílias, dos clãs, e isso era passado de geração a geração. Hoje muito se perde em pais, famílias que estão dentro de casa e se comunicam por meio do celular, por exemplo. Estão em quartos separados se comunicando, não tem aquele relacionamento que tinha mais naquela época. Eles sentavam junto, eles ouviam, e os pais, os mais idosos, os anciões, tinham essa autoridade e tinha essa experiência para passar para os filhos, ensinando. Isso era algo muito importante, e em especial em relação a Deus, e aqui relacionado à questão das Escrituras, do que se conhecia a respeito de Deus. Com a instituição da monarquia, a sabedoria ela sai desse nível familiar e vai para um nível de manutenção de status e poder, vai se profissionalizando a questão da sabedoria, e muito se perdeu ao se distanciar essa sabedoria do ambiente familiar, ambiente mais íntimo das pessoas. A sabedoria era considerada uma das 3 principais fontes da revelação divina, né? Então a poesia, por isso que a poesia hebraica é muito utilizada na literatura bíblica, das Escrituras, para apresentar Deus de uma forma que as pessoas pudessem entender a respeito do seu dia a dia. Então, quem busca a sabedoria viverá em segurança, né? Aquela que não é exclusiva dos nobres, dos diplomatas, dos burocratas, mas se faz aparente e notória nas ruas, nas praças. Provérbios 1 e 20. É a sabedoria que nós podemos estar conquistando
constantemente. Esse é um papel da escola bíblica dominical e que muitas vezes as pessoas não valorizam. Vamos aqui nesse momento também valorizar a escola dominical. Um momento, talvez até no culto, no convite, as pessoas participarem dessa lição, dizendo dessa importância desse compartilhamento da sabedoria, ou seja, como viver da melhor maneira de acordo com a palavra de Deus. Então, buscar o conhecimento do texto bíblico é importante, mas o maior aprendizado é saber colocar a palavra de Deus em prática, né? Saber aplicar isso no dia a dia. Era isso que era ensinado pelos anciões, que estava dentro desse ambiente de sabedoria popular, de sabedoria familiar. A aplicação prática desse tópico. Jovem, você tem buscado a sabedoria que vem de Deus ou buscado um estilo de vida que privilegia o poder e o orgulho? O que você tem buscado? Segundo a Bíblia, uma vida de poder, luxo e prosperidade obtida, com base na arrogância e humilhação das pessoas, não terá um final feliz. O que você quer para você? Tópico 2. O poder destrutivo da inveja. Agora, estudando Gênesis 4, 1 a 7. Primeiro item, inveja, uma das paixões da natureza humana. Pela etimologia da palavra, inveja significa dentro de, videre, olhar, que é um olhar maléfico que penetra no outro de forma destrutiva. Esse é o significado original da palavra, né? O olhar. Quando você olha para alguém de uma forma maléfica, né? O invejoso vive em função daquilo que ele almeja ter, que muitas vezes está presente nessa pessoa que ele avista. E esse olhar, como ele olha, ele penetra a pessoa porque ela tem algo que ele deseja. E isso traz o sentimento de inveja. Não importa para o invejoso que ele não tenha objeto desejado, desde que essa pessoa que concorre com ele também não possua. Então, por isso, esse sentimento, esse poder destrutivo que tem a inveja. Ela é tida como uma paixão humana que interfere no julgamento do indivíduo. O indivíduo, às vezes, na hora de tomar a decisão, a inveja vai influenciar e levá-lo, muitas vezes, a tomar decisões precipitadas e erradas, que vai levar ao insucesso. Porque para ele é um peso o sucesso dos iguais. Semelhante em idade, esses iguais são semelhante em idade, classe social, reputação, proximidade, entre outras. São pessoas que são competidores diretos, que estão em pé de igualdade. Então, geralmente, o invejoso, ele não tem inveja da pessoa que está muito acima dele, nem que está muito embaixo. São pessoas que estão em grau, em potencial quase igual na relação ao objeto desejado. São pessoas que são potenciais competidores. Isso que geralmente acontece. Você pode observar isso. Esse sentimento está presente no mundo desde os primeiros seres humanos. É o que nós vamos ver no item 2, que fala sobre Caim. Caim se entristece com a aprovação de Abel. Em Gênesis 4, nós vamos ver isso que comentamos teoricamente no item anterior. Ele relata o nascimento dos filhos do primeiro casal. Caim, que era o primogênito, a quem é dado a ênfase quando está escrito esse texto. A alegria da mãe a ter o primeiro filho. Imagine a alegria, né, do primeiro casal a ter o primeiro filho. Ele tem uma posição de carinho, destaque e respeito. Mas com a chegada do segundo filho, esse primogênito precisa se reorganizar. Isso acontece em todas as famílias. O espaço era único dele. E a maneira de pensar também é influenciada com a presença do mais novo. A atenção agora é dividida e ele já não tem uma atenção exclusiva. Tudo isso vai influenciando no seu comportamento e ele precisa lidar com isso. E no episódio da oferta de sacrifício de Abim e Abel, nós vemos aí o ápice dos conflitos. São duas pessoas em condições de igualdade com um mesmo objetivo, que é receber a aprovação de Deus da sua oferta. Caim desejava a aprovação divina, que foi obtida na realidade por Abel. Deus olhou para a oferta de Abel. E aqui que nós falamos a respeito do que a inveja ocupa o lugar do desejo. A não aceitação de não ter objeto desejado pode resultar em uma morte biológica ou espiritual. Aqui no caso, de início podemos ver as duas em Caim. Na realidade, ele queria a aprovação e foi Abel quem obteve. Era objeto de desejo. E isso então causa a inveja do seu irmão. Caim, ressentido, se revolta contra o irmão e conquista o lugar, para conquistar o lugar desejado por ele, e o mata. Na realidade, ele tem uma decisão equivocada e que vai lhe dar um grande prejuízo.
O item 3, Deus olha a motivação e atitude do ofertante. Aí você pode dizer, mas por que Deus não aceitou a oferta de Caim, sendo que os dois sacrifícios eram sacrifícios aceitáveis por Deus, né? Tanto a condição da plantação, do alimento, como também da ovelha, do animal. Mas o autor aos Hebreus deixa bem claro que o que Deus estava vendo, o que motivou a aprovação, era a motivação. No verso 3, nós vemos que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Quer dizer, Deus está atento para aquilo que nós oferecemos para Deus, aquilo que nós ofertamos para Ele. E Ele observa a fé e a atitude de Abel. Hebreus 11:4 fala sobre isso, que Deus observou a atitude justa de Abel enquanto ele viu o comportamento maligno de Caim. Ou seja, quando nós ofertamos algo para Deus, Deus está atento lá no nosso interior. Qual é a nossa motivação? E o verdadeiro adorador não se preocupa com a adoração alheia, ele quer oferecer o seu melhor. Caim, ele se preocupou com a oferta de Abel, estava em tom de competitividade. Abel não, o interesse dele era ofertar o melhor que ele podia para Deus, para agradar a Deus. Como é que você tem oferecido a sua oferta a Deus? Como é que você tem lidado com situações de competitividade, pessoas que estão na mesma situação que você, buscando o mesmo objetivo? Então, cuidado com a inveja. No verso 4, ou melhor dizendo, no item 4, Caim teve o tempo de tratar o sentimento de inveja, que é o verso 6 e 7. Então eu deixo isso bem claro, que na realidade Deus, antes de que Abel, ou melhor, que Caim viesse a cometer o suicídio, Deus leva Abel a uma reflexão. Ele alerta sobre o perigo da inveja. A primeira atitude de Deus é levar Caim a refletir. Ele pergunta para Caim, por que te iraste? Ou seja, que sentimento que você tem dentro de você? Muitas vezes, ministrando, eu já falei sobre isso, que nós temos que nos policiar com os nossos sentimentos. Se nós estamos num ambiente competitivo, em um local, onde alguém que teoricamente seja um potencial competidor nosso, ele faz algo e isso nos incomoda, isso nos chama atenção, nos deixa triste, nós temos que parar para pensar qual é a causa disso. Talvez é porque nós estamos invejando, com inveja, querendo estar no lugar dessa pessoa, incomodado com o sucesso dessa pessoa. Todos nós podemos passar por isso, ou já passamos em determinado momento da vida, mas nós temos que lidar com esse sentimento. Deus levou Caim a refletir sobre isso. Por que te iraste, Caim? Ou seja, para pensar sobre isso. Por que isso está te incomodando? E por que descaiu o teu semblante? Pergunta Deus para Caim. Ou seja, ele está levando Caim a refletir sobre o seu sentimento. E a pior forma de superar a inveja é ignorá-la. Nós temos que se policiar, nós temos que estar constantemente observando os nossos comportamentos, os nossos sentimentos. Tiago adverte sobre o engodo da própria concupiscência, como um processo que se forma no interior das pessoas, ou seja, isso vai alimentando, e nós temos a oportunidade de policiar isso. Mas, infelizmente, Caim optou por dar vazão a esse impulso invejoso e comete o primeiro homicídio, né? Mas antes de tirar a vida de seu irmão, Caim já o havia assassinado na sua mente, ou seja, foi algo premeditado, algo que ele planejou isso antecipadamente. Já citei anteriormente Mateus 5:27, que Jesus disse que o pecado acontece primeiro na mente das pessoas. Ele vai, então, maquinando isso. O exemplo de Caim é um retrato de muitas pessoas que buscam o poder e ignoram o sentimento destrutivo dentro de si e se distanciam do projeto de Deus. Com relação ao pecado premeditado, eu vejo como, por exemplo, pessoas que caem e dizem assim, o inimigo me enganou e eu caí. Eu sou um coitado, eu sou uma coitada. Mas aqui, como o Tiago fala, que nós pecamos pelo próprio desejo, concupiscência que está dentro de nós, eu uso a ilustração da rã. Se você pegar uma rã e jogar ela numa panela de água fervendo, ela que tem sangue frio, mas quando ela percebe que a água está muito quente e vai combinar com a sua morte, ela pula imediatamente, ela sabe que lá é um perigo veemente. Mas se você pegar uma rã e colocar dentro de uma panela de água fria e colocar em cima de um fogão, e acender o fogo e for aquecendo pouco a pouco, ela vai se acostumando com aquele ambiente. Ela tem o sangue frio, a água vai aquecendo, ela vai se acostumando, até a água chegar ao estado de ebulição e ferver.
e cozinhar a rã e ela não pula, porque vai se acostumando com o ambiente. Assim também é o pecado, assim também é as pessoas que acabam não tratando os seus sentimentos. Vai acontecendo pouco a pouco, ela não percebe, vai se acostumando com isso, e quando ela percebe, ela está morta espiritualmente falando. Então, cuidado com os sentimentos que estão dentro de você. E aqui em relação à inveja. Aplicação prática. Jovem, você tem administrado os sentimentos destrutivos? Aquele sentimento que está dentro de você, que te incomoda muitas vezes, por vezes com as pessoas que estão dentro do mesmo nível que você. Tem inveja de alguém? Trate esse sentimento diante de Deus, pois podem ser mortais. Coloque isso diante de Deus em oração. Fale do sentimento que você tem, para que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida e você possa superar isso. Não ignore a inveja, pois ela pode levá-lo à morte espiritual. Considerações finais. O que nós aprendemos com a lição de hoje? Aprendemos que o orgulho precede a ruína e afasta o crente do caminho e da presença de Deus. Alimentar sentimentos destrutivos e invejosos resulta na morte espiritual do cristão. Então, cuidado, observe. Por isso, é melhor ser grato a Deus e ter uma vida simples e humilde, como nos diz o sábio, do que uma vida de poder, luxo e prosperidade financeira, mais distante de Deus. Melhor é estar em Deus, comunhão com Deus, estar em paz com Deus, com a sua família, em paz com a vida. Que Deus continue abençoando você e a sua família. CPAD, a editora da Escola Dominical.